Olá, vamos falar do local, da escolha do local onde acontecerão os encontros do seu clube de leitura? E eu já friso o quanto que é importante você focar sempre em dois detalhes, que é o fácil acesso e o quanto que o local tem que ser aconchegante, confortável. Então, como é que essas pessoas conseguem chegar fácil a esse local? Estacionamento, ônibus, Uber. E na hora que acaba o encontro, elas conseguem chegar fácil ao carro, à moto, ao Uber, ao ônibus. E o lugar em si é gostoso de estar, porque os encontros duram 1h30, 2 horas. Vamos lá, então. Lembrando que a gente está na parte dos ingredientes, né, da receita de bolo que eu estou passando aqui para você. Então, a gente já falou do objetivo, né, de escolher o objetivo, a gente já falou dos livros, da possibilidade da escolha dos livros, a frequência dos encontros, e agora a gente vai falar do local dos encontros. E quando a gente pensa em local, né, a gente vai se atentar a alguns detalhes, porque a escolha afeta a atmosfera e a comodidade das reuniões. Então, é um lugar que você chega, né? O integrante do teu clube de leitura, ele chega e ele tem que ter aquela sensação de, ai, que bom, vamos começar. Então, esse que é o local que abrange algumas características que a gente vai começar a falar agora. Então vamos lá ver algumas considerações interessantes. Acessibilidade, a gente tem que lembrar, né, que cadeirantes podem fazer parte do seu clube de leitura. Você pode ter algumas pessoas com algum problema de coluna, você pode ter integrantes no seu clube de leitura com obesidade em graus diferentes, né? Então precisa ser um local onde eu consiga chegar com facilidade com o corpo que eu tiver, tá certo? E fora que às vezes uma pessoa passa por uma cirurgia, tá andando de muleta, tá passando por uma reabilitação, né? Então precisa pensar nesse acesso. Espaço e capacidade. Esse local comporta o tamanho do meu clube? Ou ele é muito grande, espaçoso? Se eu tiver um clube de, sei lá, 3, 4 pessoas, vai dar até eco esse lugar de tão grande. Então é interessante pensar nesses detalhes também, no espaço e na capacidade. Ambiente confortável, né? Então pensar um pouco nas cadeiras, nas almofadas, né? No tipo de cadeira, no tipo de encosto, de que maneira você pode sentar. Você pode se perguntar: eu conseguiria ficar neste lugar 1h30, 2 horas? Será que as pessoas que eu quero receber, de repente você vai trabalhar com adolescentes, ou você vai trabalhar com mulheres gestantes, ou você vai trabalhar com idosos, ou você vai trabalhar com cadeirantes? Como é que vai ser, né, receber essas pessoas? O ambiente é silencioso, existe um mínimo de privacidade, porque em clube de leitura as pessoas querem falar, né? A gente acaba se identificando com personagens, trechos da história, do livro, do texto, podem fazer muito sentido com o momento da vida da gente, né? Então, assim, como que o meu clube de leitura vai conseguir fazer essas trocas, vai conseguir falar, né? Então, é interessante pensar também na privacidade e no silêncio. É lógico, às vezes, dependendo do lugar que você está, tem um momento que tem mais gente frequentando o lugar, né? Se é um lugar comercial, às vezes passa uma escola, né? Às vezes você vai abrir seu clube de leitura numa cafeteria que é perto de um museu, né? Então, às vezes chegam um ônibus com uma escola onde o pessoal desce e passa fazendo barulho. Tudo isso faz parte, mas você tem que entender que é quanto tempo que existe ruídos
no meu encontro do meu clube de leitura e quanto que é suportável, ou o meu clube fica todo disperso porque são crianças chorando, ou porque tem um parquinho perto, ou porque tem uma casa de festa ou de jogos de criança e de um determinado horário faz muito barulho e não dá para ser ali as reuniões. Então são esses detalhes de quando assim o barulho ultrapassa. Não adianta, um local tranquilo, completamente silencioso, são locais muito específicos que a gente já vai estar falando aqui, que há a possibilidade de ser bem silencioso. Custo, às vezes o lugar que você está pensando envolve aluguel, envolve uma taxa do horário que você vai ficar lá com o seu clube. Então você precisa ver se vale a pena e se cabe dentro dos custos do seu clube de leitura. Porque eu não sei se você sabe, você pode cobrar tarifas das pessoas para fazerem parte do teu clube de leitura. Custos do copinho de água, do café, talvez custos do seu transporte enquanto líder, organizador até lá, de repente o custo do teu Uber até lá, do Uber de volta para tua casa, o tempo que você se dedica à organização do clube, né? Então, muitas vezes você deixa de trabalhar naquilo que já é do seu sustento, de repente você sei lá, professor, ou você médica, ou você sei lá, que seja, né, artesão, o que seja, qual é o teu trabalho, a tua atuação, que você para se dedicar à organização do teu clube. Então, há possibilidade sim de ter uma taxa mínima simbólica ou até você se organizar como uma fonte de renda, o seu clube de leitura, tá? Pode ser um tipo de trabalho seu, né? Horário e disponibilidade desse local. Alguns locais fecham em época de férias, alguns locais ficam difíceis de frequentar em época de final de ano, né? Às vezes você mora numa cidade que é turística, então mês de julho fica muito cheio, final de ano fica muito cheio, é bom ver isso. Ambiente inspirador. Alguns locais você escolhe que só a decoração, a disposição dos objetos, você já entra num clima. A gente vai estar falando sobre isso. Conveniência alimentar. É interessante que o local já tenha café, já tenha água, já tenha o banheiro. O básico, gente, água, café e banheiro. Né? As pessoas provavelmente virão do trabalho, né? Ou o teu clube de leitura às vezes é um ponto de apoio, um ponto de descanso, um ponto de troca de energias. Então, assim, é muito importante que tenha água, que tenha um café fresquinho. Né? Então, se for um lugar que já tenha um café, uma lanchonete, perfeito. Porque daí o teu clube de leitura passa a ser um lugar de lanche, passa a ser um lugar onde as pessoas se alimentam de textos e se alimentam de comida, de uma forma nutritiva mesmo, né? E é interessante que uma mesa, um clube de leitura onde a mesa também tem coisas gostosas de comer, vocês vão perceber isso, as pessoas falam mais com um cappuccino em mãos, as pessoas falam mais com um misto quente ou com um pedaço de bolo de milho, sabe? É o texto, é o encontro, é o ambiente e a comida gostosa. O ser humano fala mais nesses momentos. Feedback dos membros, né? Então é lógico que você, para pensar num local, você pode estar colhendo ideias, né, dos integrantes, dos membros do clube, mas tenha cuidado, porque assim, às vezes as pessoas no entusiasmo, né? Ai, porque tem um lugar super legal que eu conheço que seria perfeito e dá as ideias. Ai, porque pode ser na minha casa. Ai, porque a gente podia fazer um rodízio. Vamos fazer um rodízio? Cada mês é na casa de uma pessoa. A gente não sabe se todas as pessoas têm essa disponibilidade. Então, às vezes, um integrante do clube de leitura mais assim comunicativo pode levar o grupo às alturas de ideias, mas é interessante que quem sustenta as decisões,
quem tem a obrigação de sempre ter o bom senso é você, enquanto líder, enquanto organizador. Então, por mais que os integrantes e os membros que participam do seu clube de leitura tenham ideias, fiquem entusiasmados e falem, cuidado, porque muitos membros, muitos integrantes de clubes de leitura falam e de repente vão só 2 vezes e desaparecem. Né? Então, assim, cadê aquela pessoa que falou, que deu ideia, que tinha que ser assim assado? Mudou de ideia, foi fazer outra coisa, foi participar de outro clube de leitura, né? Começou a fazer um curso no horário dos encontros, teve que parar. Então, assim, quem é que realmente vai ficar sustentando aqueles encontros? É o organizador. Quem tem que ter o bom senso e aparar os excessos das ideias e do entusiasmo? É o organizador, é o líder, entende? E é lógico que tem as alternativas virtuais, que é sempre muito bacana também. Eu sou muito a favor dos encontros presenciais. Mas, na verdade, os encontros, as alternativas virtuais, pelo Zoom, pelo Google Meet, também proporcionam pessoas de outros estados estarem fazendo parte do seu clube de leitura, né? A pessoa muitas vezes vai descansar entrando numa reunião virtual, então isso é muito bacana, porque ela não precisa ficar pensando em onde estacionar o carro, nada, ela já está em casa. Algumas pessoas jantam, né? Participando dos encontros virtuais. Tem gente dentro de rede, deitado em sofá, ali participando da reunião. Então, é uma alternativa muito interessante. Vamos agora falar de algumas possibilidades para a gente pensar e escolher. Tá? Então, eu vou aqui entrando em tópico por tópico daquilo tudo que eu já pesquisei e você vai pensando nessas alternativas na sua cidade. É lógico que sempre também tem a alternativa dos encontros pelo Google Meet, pelo Zoom, aí você mata tudo isso. Mas você pode ter alternativa híbrida, né? Você pode fazer um encontro presencial e outro encontro virtual. A gente precisa tirar as pessoas diferente das telas. Então, uma coisa é você ter um clube de leitura que possibilite pessoas de outros estados a se encontrarem. Ou, numa época que a tua cidade está chovendo muito, é muito ruim de sair. Não, gente, vamos fazer os encontros virtuais nessa época de chuvas que está chovendo, está tão perigoso de sair na rua. Vamos fazer de casa? Vamos fazer de casa, mas de maneira geral, comece a trabalhar no teu coraçãozinho a possibilidade dos seus clubes de leitura possuírem encontros presenciais, porque a gente precisa tirar as pessoas da frente da tela, a gente precisa tirar os jovens, e eu falo jovens muitas vezes de 30, 40 anos, tirar essas pessoas do sofá, tirar essas pessoas de dentro dos escritórios, de dentro dos seus quartos, com a cara o tempo todo olhando para isso aqui. Tá? Não dá. Então vamos pensar nisso. Bom, cafeterias e ou padarias. Eu já coloquei lá em cima porque vocês sabem que são os meus locais preferidos. Cafeterias e padarias charmosas. Muitas cafeterias estão dentro de shoppings, muitas cafeterias estão dentro de museus, de livrarias, de universidades, de escolas, né? Então existem lugares charmosos, pequenas ilhas com as suas mesas que você pode ali fazer o seu encontro, o seu clube de leitura. É sempre interessante você conversar com os responsáveis, com o gerente, rapidamente apresentar o que você está pensando em fazer, porque ali vem sugestões interessantes de horários. Olha, tem um dia da semana que é bem fraco, que é o tal horário. Então, assim, case o horário do teu clube de leitura com uma necessidade do gerente desse local de querer mais pessoas ali consumindo café e tapioca e lanches e isso e aquilo, né? Então, assim, veja essa possibilidade, porque os horários fracos vão possibilitar o estacionamento mais vago, menos barulho lá dentro,
né? Às vezes, a cafeteria, a livraria que você vai, o horário que você está pensando, o gerente fala assim: olha, mas esse horário é bem a saída de um curso de aquarela de crianças de 8 a 10 anos. Vai dar confusão porque elas descem para o café fazendo muito barulho. E você nem tinha ideia disso. Então é sempre muito bom conversar com o pessoal que trabalha na cafeteria, com o gerente do local, frequentar, ir mais vezes lá, você ir no local. Todos esses locais que eu vou falar aqui, é interessante que você vá algumas vezes lá só para sentir o lugar. Praças, parques, jardim botânico são lugares muito interessantes que você precisa pensar como é que as pessoas vão sentar nesses lugares, né? No gramado. Se há a possibilidade de cada integrante levar uma canga ou levar seu tapete de yoga para sentar, né? Tenha cuidado com insetos, com época de muriçocas e mosquitos, época de chuvas. E uma coisa importante também em praças, parques e jardim botânicos é que o teu clube de leitura não pode chocar com o horário de caminhada das pessoas nesses locais. Entendeu? Porque não vai ter lugar para estacionar. Então, fique atento a esses detalhes. Restaurantes. Restaurantes possuem horários muito ociosos. Muitas vezes das 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Você vai falar assim, imagina que eu vou abrir um clube de leitura esse horário. Tem muitas pessoas que não trabalham esse horário. Tem pessoas que trabalham home office que podem parar esse horário para ir no clube de leitura e depois voltar ao trabalho, né? Então, assim, restaurante é um lugar que vai ter mesas, que vai ter cadeira, né? Muitas vezes tem café, tem ali a parte das sobremesas que fica ali já montada. Muitas vezes você pega assim aquele finalzinho que eles estão tirando o almoço e já preparando o jantar, mas tudo primeiro conversar com o gerente para ver a possibilidade, ok? Salão de festas do seu prédio é ótimo, gente. É um lugar ocioso, tá? E é simplesmente uma delícia você morar num prédio que possui atividades legais no salão de festa. É lógico que você tem que ter cuidado, né? Porque se teu clube de leitura for de sábado de noite, vai chocar com festas, né? Então, assim, pode ser de noite? Pode, de preferência de dia de semana e que você tenha acesso às festas que acontecem no salão de festas para você mudar os horários caso tenha festas. Ah, tem um aniversário justo no dia do clube de leitura. Muda, antecipa ou adia. Mas é muito gostoso você entrar no elevador e ir para o salão de festa, sabe? E sentar e participar de uma atividade. É muito bom, muito bom. O que mais? Salão da paróquia do seu bairro, salão do centro espírita no seu bairro. Eles possuem locais interessantes para reuniões e você pode estar sugerindo um clube de leitura, né? Muitas vezes existem vários livros com temática cristã bem interessantes para se trabalhar, que de repente a própria paróquia vai fazer a divulgação do seu clube de leitura, tá? E num centro espírita existem vários romances espíritas belíssimos. Além de a obra vasta de Chico Xavier, né? Zíbia Gaspareto e fora outros autores. E você pode conversar, dá muita discussão esses textos, muita discussão. E não necessariamente você precisa ter formação em teologia ou ser um grande estudioso da religião em si, né? Porque, na verdade, você vai trabalhar com o conteúdo do autor, né? O que esse autor trabalha nesse livro, nessa história, nesse romance. É também bem interessante. Museu ou galeria de arte. Então, veja as datas, o cronograma desses lugares. O lugar é muito bacana, né?
Então, o espaço já te coloca num ambiente bem interessante. A mesma coisa, biblioteca histórica, né? Então, você entra num clima, na atmosfera, é muito bacana. Livraria independente, também é outro local interessante que você pode estar conversando com o dono, né? Cervejaria ou vinícola. Já passou isso pela tua cabeça? Que cervejaria ou vinícola que tem na tua casa, com um espaço interessante, né, que você poderia abrir um clube de leitura. Muito bacana. Espaço de arte ou estúdio de artista também são espaços interessantes, curiosos, com uma atmosfera contagiante. Então, o que é que você pensa na tua cidade quando se fala em espaço de arte ou estúdio de artista? Espaço comunitário, tá faltando um ozinho aqui, né? Espaço comunitário ou espaço cultural também, né? Com almofadas, um local assim aconchegante. Sempre viricando. Todos esses lugares que eu estou falando sempre tem que pensar na acessibilidade e no estacionamento, tá? Local histórico ou monumento, também um charme total, absoluto. Teatro ou auditório. Teatro ou auditório são locais que, dependendo do dia e do horário, é um local completamente ocioso. São locais muito interessantes. E praia ou lago? Hã? A praia da sua cidade, um lago charmosíssimo no seu bairro. Já pensou num local? Sempre pensando também na segurança, nesses espaços abertos que a gente conversou aqui, praia ou lago, praças, parque, jardim botânico, você tem que estar pensando na segurança também, tá? Além de mosquito, inseto, calor, chuva, local climatizado ou não. Então, são locais com um charme específico que traz toda uma atmosfera, mas é interessante a gente pensar em todas as características, né? Nos pontos positivos e negativos. E em casa? Tenho certeza que já teve alguém aí pensando, e em casa, e na minha casa, e na minha casa. Bom, em casa, realizar os encontros do clube de leitura em casa tem as vantagens e as desvantagens. Então a gente vai estar falando dos pontos positivos e dos pontos negativos que a gente tem que olhar para isso, tá? Ponto positivo, ambiente confortável. É lógico, é muito mais fácil você controlar o quanto que pode ser confortável um encontro que é na sua casa. Né? Então, quando você pensa em fazer um clube de leitura onde os encontros são na sua casa, você já imagina se vai ser na sala, o tamanho desse clube, né? Quanto é que custa, né, ter um clube de leitura em casa? Nada, nada, porque você nem sair de casa vai, né? Flexibilidade de horário é muito bom. Você pode ultrapassar o horário, né? Então é bacana porque realmente você é a dona do local, não é um local que você está levando o seu clube de leitura, não, você está recebendo o clube de leitura na sua casa, então você tem um maior controle, isso é muito positivo de se receber, de se acolher um clube de leitura na própria casa. Personalização, você pode dar um toque, é lógico, isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Você pode dar um toque temático à sua casa, dependendo do livro que vai ser lido, né? Isso fica bem interessante também. E não tem local mais íntimo, né, e próximo do que a sua casa, né? A casa do líder. Mas a gente tem que falar também dos pontos negativos, né? Então, assim, por ser uma casa, tem aquela limitação de espaço, né? Então, você tem que pensar que a coisa vai acontecer ali do tamanho do seu espaço, não tem muito como ultrapassar. Falta de privacidade.
Assim, tem que ver em casa, né, com quem você é casado, com quem você mora, com filhos, como é que vai ficar. Por mais que os encontros sejam uma vez por mês, ou a cada 15 dias, ou a toda semana, e já fica pré-estabelecido que é no sábado, que é na quinta-feira de noite, que é no sábado de manhã, sei lá, né, no domingo de tarde, que você meio que o pessoal de casa já meio que se acostuma, né, com aqueles encontros, mas pede um pouco a privacidade. E se alguém da tua casa estiver doente, não estiver bem, tiver que ir até a cozinha, como é que fica essa disposição, né? Como é que fica a movimentação das outras pessoas em casa? Ou isso é super ok para as pessoas de casa, né? Limpeza e preparação, não adianta, vai ter um trabalho, né? Porque você estabelecer um local do seu clube de leitura, quando é numa cafeteria, né? Ou num museu, ou no salão de festa, né? Ou na paróquia, no salão da paróquia da sua igreja, você não precisa muito se preocupar, né? Tá limpo, tá ok, tem mesa, tem cadeira, leva café, leva água, onde quer, pronto, acabou. Né? Acabou o encontro, junta as cadeiras, ou na cafeteria, paga a conta e vai embora. É isso. Agora em casa, não. Você acaba se perdendo um tempo, ou perdendo tempo não, vai, investindo um tempo, né, na preparação para você receber essas pessoas e depois que elas vão embora, você tem que dar uma ajeitada nas coisas também, né? Mobilidade e segurança e conforto dos membros, colocando tudo junto aqui, né? Então, como é que é para uma pessoa que tem um corpo diferente, né? Porque os outros lugares mais comerciais que já recebem público acabam se adequando a normas, né? Então, assim, um museu, uma cafeteria, uma padaria, um auditório de um teatro, um auditório de uma biblioteca, uma livraria, ela meio que já é para todo mundo. Então, para todos os tipos de corpos. Né? E a sua casa? Será que ela está pronta para receber diferentes corpos? E a política de espaço, né? Que é justamente essa reflexão que você precisa fazer. Será que para você está tudo bem pessoas de um clube de leitura que você abriu entrarem na sua vida dessa forma? A gente precisa pensar nisso. Ah, não, mas já é um clube de amigos de infância, já são pessoas que frequentam minha casa. Ok, isso é diferente. Mas assim, quando a gente pensa num clube de leitura com um olhar já mais comercial, com um olhar mais como fonte de renda, com um olhar assim, quando você pensa a longo prazo, né? Que pessoas vão entrar, pessoas vão sair, pessoas novas estão sempre chegando. É, pode ser que o clube de leitura mude um pouco o objetivo, às vezes é uma coisa mais formada para mulheres, falando sobre violência doméstica, depois só sobre clássicos, depois você pode pensar em adolescentes, né? Se você é terapeuta, se você é psicólogo, se você é enfermeira e você quer trabalhar com um clube de leitura voltado para cuidados para diabéticos, né? Ou se você é um professor de literatura e você quer trabalhar literatura russa, precisa pensar se realmente o clube de leitura que vai ser é um trabalho, existe uma dedicação sua. Será que a sua casa é um local realmente para você receber? Percebe? Eu queria que você tivesse cuidado em relação a esses detalhes, pensar com carinho, né? E aí a gente fecha com uma pergunta: será que existe um local certo? Certo entre aspas, né? Porque a gente faz uma aula dessa, era para dar uma clareada ou é para ficar assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser para escolher um local? A gente joga esse leque bem aberto e dentro da realidade da sua vida e da cidade que você mora, que locais que você poderia já estar visitando disso tudo que a gente conversou, e você pode rever essa aula várias vezes, né? Para se imaginar com o seu clube de leitura.
E na verdade não existe um local certo, né? Na verdade é uma construção, são experiências, é um local que você se sinta bem e que você consiga adequar em diferentes momentos as modificações que acontecem naquele lugar. Então, se é uma praça, né, bem bacana, mas ela vai passar por diferentes contextos de clima. Você, enquanto líder, você já tem as cartas na manga em relação a isso? Tranquilo, né? Se você quer abrir seu clube de leitura numa cafeteria que você gosta muito e que ela é perto da sua casa, inclusive, nossa, seria perfeito. Aí eu vou abrir um clube de leitura, uma cafeteria perto da minha casa para as pessoas do meu bairro. Pronto, ok. Só que é perto de uma escola. Então você tem que se atentar aos horários da escola, porque os seus integrantes não vão conseguir estacionar. E se vão conseguir estacionar, vão chegar atrasado, porque vai ter mãe e pai deixando essas crianças ou buscando. Então, o que é lugar certo? Entende? Deu um nó aí? Tem problema não, a gente vai desatando esses nós, a gente está conversando sobre essas possibilidades, e isso tudo, na hora de botar a mão na massa, a gente consegue lapidar. A próxima aula a gente vai conversar sobre você como líder apaixonado e comprometido. Até a próxima aula.